Olá, tudo bem? Como vai você? Você está no canal do Mago, aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje nós continuaremos a falar sobre algumas curiosidades reveladas na revista Mundo Estranho acerca do ocultismo. A revista consultou diversos ocultistas para que fizesse um levantamento sobre os 10 livros que mais influenciaram a história do ocultismo. E a revista nos apresentou uma lista de 10 livros mais famosos entre o ocultismo. Deixe no comentário se você concorda com esta relação, se você discorda, se você acha que faltaram alguns livros, outros deveriam estar nessa lista, e que essa lista é boa ou não é. Deixe a sua opinião, tá bom? Lembrando que não é a minha opinião, é a opinião da revista. Segundo ela fez uma consulta no meio ocultista, tá bom? Então não briguem comigo. Se você gostou do vídeo e quiser mais vídeos com esse conteúdo, dê um like, se inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E assim nós traremos mais informações neste formato. Vamos lá. Em 10º lugar, nós temos a clavícula Salomonis. A clavícula de Salomão, conhecida também por clavícula Salomonis, possui autor desconhecido. A publicação pode estar entre o século XII e o século XVII. A chave de Salomão é um grimório, nome pelo qual apostilas mágicas medievais são conhecidas. A lenda diz que a obra foi escrita pelo próprio Salomão, filho de Davi e rei de Israel, que viveu entre os séculos 11 e 10 a.C. Mais indícios revelam que o livro deve ter sido escrito na Itália renascentista. Dividida em 2 volumes, a obra traz desenhos, códigos e diagramas que explicam como realizar vários rituais e magias. Para conseguir algum resultado positivo, os aspirantes a magos precisariam seguir as receitas à risca e a realizar os feitiços no período astrológico correto. 9º livro, A Doutrina Secreta, de Helena Blavatsky. A sua publicação deu-se em 1888. Como conciliar a ciência do século XIX e as ideias ocultistas que começaram a surgir naquele período? Essa foi a missão da russa Helena Blavatsky, nos 2 volumes que compõem a Doutrina Secreta, publicados originalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra em 1888. Fundadora da teosofia, Blavatsky emprestou conceitos de religiões orientais, como ao explicar o surgimento do universo por meio das ideias hindus de fluxos constantes, ciclos infinitos. A russa também descreveu o início da humanidade, que teria evoluído de seres sem forma, com períodos evolutivos em regiões como Lemúria e Atlântida. 8º lugar, a Enciclopédia Maçônica Real de História, Ritos, Simbolismos e Biografia. O autor foi Kenneth Mackenzie e a publicação deu-se em 1877. Especialista em maçonaria, o britânico Kenneth Mackenzie é responsável pelo tratado mais famoso sobre essa sociedade. O livro traz explicações detalhadas sobre rituais maçônicos como a ablução, uma cerimônia de purificação e símbolos utilizados pela ordem. Publicada no final do século XIX, a enciclopédia também traz histórias da ordem, biografias de famosos
e elementos da arquitetura das lojas maçônicas. Em sétimo lugar, Dogma e Ritual de Alta Magia. O autor, Eliphas Levi. Publicação entre 1854 a 1856. Composta originalmente de 2 volumes, essa obra explica teorias e rituais mágicos. O livro ganhou fama por ser mais honesto do que os títulos de outros autores ocultistas da época, que tentavam convencer o leitor que estaria envolvido em alguma sociedade sobrenatural ou tentavam vender os seus produtos. Ao focar na magia, Levi influenciou sociedades secretas, como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, e mestres ocultistas como Aleister Crowley. Também ajudou a popularizar as cartas do tarô na Europa, por incluir o baralho nos rituais do livro. Sexto lugar, o Livro das Sombras de Honorius, Liber Juratus. O autor é desconhecido. A publicação deu-se entre o século XIII e XIV. Assim como muitos grimórios eram atribuídos a Salomão, a lenda conta que esse livro teria sido escrito por Honório de Tebas, um mágico da antiguidade que provavelmente não existiu, mas foi muito popular na Idade Média. O livro tem uma premissa curiosa. Condensa os ensinamentos produzidos numa convenção de magos, incluindo palavras e rituais místicos. Honório também teria criado um sistema de escrita próprio, o alfabeto tebano, composto de símbolos misteriosos, desenhados a partir das formas angulares das letras M, N, V e W. Em quinto lugar, a Bíblia Satânica. Autor, Anton LaVey. Publicado em 1969. Uma obra ambiciosa, a Bíblia Satânica é a fundadora da seita moderna conhecida como satanismo, ou Igreja de Satã. Escrita pelo americano Anton LaVey, explica os fundamentos dessa sociedade que defende o egoísmo como filosofia de vida. LaVey escreve contra, por exemplo, o altruísmo dos mandamentos cristãos e a ideia de que uma pessoa deve fazer o bem para receber o bem. Os termos do livro podem assustar, pois utiliza a palavra Deus para falar de Satã e tem os seus capítulos nomeados em homenagem à entidade demoníaca Satã, Lúcifer, Belial e Leviatã. Em quarto lugar, O Mago. Autor, Francis Barrett. Publicação 1801. Logo no prefácio, o ocultista britânico Francis Barrett cita uma extensa lista de profetas, filósofos, alquimistas e feiticeiros que o influenciaram, como Paracelso, Zaratustra, Agripa e Hermes Trismegisto. Entre os temas tratados estão o poder contido em cada planeta, as propriedades mágicas dos 4 elementos, as virtudes dos números e como fazer poções e amuletos. O livro foi importante por resgatar conceitos antigos sobre magia e divulgar essas ideias para os magos europeus da época. Com isso, ajudou a reavivar a prática do ocultismo, que ganhou muita popularidade na Europa no século XIX. Terceiro lugar, O Livro das Sombras. Autor, Gerald Gardner. Publicação em 1949. Fundador de uma das religiões modernas mais populares, a Wicca, foi escrito pelo próprio fundador, o ocultista britânico Gerald Gardner.
Segundo o autor, o livro lhe foi dado por bruxas e se trata, na verdade, de um manuscrito antigo. Entre outros elementos da Wicca, o livro explica como preparar os rituais, as cerimônias de iniciação e como construir um altar equipado com velas, incensos, bolos e vinho. Praticantes da Wicca costumam ter seus próprios exemplares do livro, muitas vezes copiado manualmente, com possíveis variações no seu conteúdo. Segundo lugar, 3 livros de filosofia oculta. Autor: Cornélius Agrippa. Publicação: século XVI. Escrita por um famoso ocultista medieval, o teólogo e astrólogo alemão Agrippa, essa obra foi essencial para discutir a relação entre ocultismo e religião no século XVI. A obra mistura conceitos místicos tirados da Cabala, astrologia e alquimia, com ideias cristãs, analisando os vários nomes que a Bíblia utiliza para denominar Deus, além da existência de anjos. Embora aborde ensinamentos mágicos, a obra traz discussões acadêmicas sobre o ocultismo relevantes mesmo 5 séculos depois de publicada. E em primeiríssimo lugar, segundo a revista Mundo Estranho, em sua seção Sobrenatural, que nós deixaremos o link na descrição deste vídeo, que você pode clicar ali e conferir essa lista. Em primeiro lugar, nós temos O Livro da Lei, por Aleister Crowley. Autor: Aleister Crowley. Publicação: 1904. Essa obra explica os conceitos básicos da Telema, criada pelo ocultista britânico Aleister Crowley. Mas o livro não é escrito a partir do ponto de vista do autor, mas de 3 entidades da mitologia egípcia, talvez a obra ocultista mais importante do século XX, e Crowley afirmava ter escrito o texto em apenas 3 dias. Ditado das palavras de Aiwass, outra entidade, cuja voz ele dizia escutar. A obra e Crowley viraram ícones culturais, citados por Beatles, Led Zeppelin, David Bowie, Ozzy Osbourne, além, é claro, de ter influenciado Raul Seixas e sua Sociedade Alternativa. Você concorda com essa lista? Se não, ou se sim, deixe o seu comentário no campo de comentários desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Seja muito bem-vindo todas as vezes que aqui você vier. Tudo de bom, um grande abraço a você, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. E não se esqueça de visitar a lojadosmagos.com e esoteria.com.br. Um grande abraço a vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo. Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Tudo de bom.